Tem empresa faturando demais, porém quebrando no mês seguinte. E o motivo disso não é problema de mercado e muito menos problema de venda. É falta de gestão. Sejam bem-vindos à mesa de gestão da Lubra Consultoria. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de convidar você para seguir o nosso canal no YouTube, Lubra Consultoria. Clica lá, se inscreva no canal, marque no sininho para você ficar sabendo assim que a gente publicar novos conteúdos, que vai ser demais. Lucas, é isso aí mesmo? É isso aí. A mensagem é clara, Gustavo. Só gestão resolve. E é engraçado como é que esse tema casa muito com o mercado. A gente tem vivido tantas empresas, tantas consultorias, e algumas delas faturam muito, mas cadê o bendito lucro? É o que mais acontece, né? É difícil demais, né? Eu tô com uma empresa agora, né, que você tá junto comigo nessa jornada aí, e tem uma empresa específica que eu gostaria de falar para quem está nos assistindo. Ela cresceu 50%, Gustavo, 50% esse ano de faturamento. Olha só. Mas continua com prejuízo. Aí quem está nos vendo vai perguntar por que gestão de custo. E é interessante quando ela tá assim, né, Lucas? Quanto mais fatura, maior é o rombo, né? É verdade. Porque muitas vezes o empresário esquece de identificar outros parâmetros que fazem todo sentido. É verdade. Prazo de recebimento. Não adianta você querer faturar muito se você estende o seu prazo de recebimento. Você vai precisar de um maior capital de giro. Se você não tem capital de giro, rebenta com o seu caixa. Aí você precisa recorrer a banco. E é engraçado o quanto a gente vê nos nossos clientes, Lucas, quando eles chamam, é justamente essa falta de gestão, falta de noção de como que está o financeiro. Será que está sobrando de fato caixa na empresa? Será que ela tem condição de bancar o investimento? Será que está no momento de comprar estoque, que a gente vê também que é muito fácil? O pessoal gosta de comprar, gosta de abastecer, ter o estoque cheio, mas não percebe que isso às vezes está afundando a empresa. Sabe, quando a gente chega na empresa e coloca essa frase só gestão resolve, que o empresário começa a se identificar com esse nosso slogan e ficar tão claro que quando nós olhamos o DRE, olhamos os números da empresa e mostramos para o empresário que faturamento não é tudo, que a gente precisa identificar vários outros indicadores de desempenho, como por exemplo, uma empresa recente que nós estávamos lá, olhamos estoque. O quanto o estoque cresceu, né, ao longo do ano. O faturamento cresceu na mesma proporção? Não cresceu. Não. Né? A gente pode olhar outros indicadores, como o custo fixo. Pensando em consultoria para uma empresa agora que fatura seu 1,5 milhão por mês, o faturamento dela cresceu 2,5%, só que o custo cresceu 22%. É o que a gente costuma falar, a boca do jacaré. Exato. O faturamento cresceu, mas o custo fixo cresceu muito mais que o faturamento. Ô Lucas, e é tão importante a gente ficar monitorando isso aí. Às vezes, na maioria das vezes, o empresário brasileiro ele tem uma veia empreendedora muito forte. Ele gosta de empreender, ele tem vontade, ele se sente bem em fazer a coisa acontecer. Se você vira para o empresário e fala, vamos abrir uma filial, no dia seguinte ele já sai com o terreno pronto, ele já comprou mercadoria, ele já está com o aluguel formado, enfim, ele faz tudo para empreender, para fazer acontecer. Mas na hora que você chama o empresário para sentar à mesa e fazer a gestão, ele costuma fugir, porque dá trabalho, fazer conta, e às vezes o próprio dono, o próprio empresário é o grande culpado. Né? Teve esse caso do estoque, nós tivemos que proibir o dono de comprar, né? Para dar resultado, para começar a diminuir um pouco o estoque. E às vezes é difícil para você, empresário, ouvir uma coisa dessa, uma coisa que você gosta de fazer, e chega um consultor e fala, não faz mais. É complicado. Mas a gestão é isso, né? Você que está nos assistindo, empresário, vocês precisam ter consciência e clareza do que está acontecendo com a sua empresa. É difícil você simplesmente querer olhar faturamento. E a maioria das empresas, sabe, que nós atendemos, que você atende, que eu atendo hoje, nós somos líderes de alguns projetos separados, o empresário só quer saber faturamento. Exato. Né? Naquele momento onde nós vamos apresentar o DRE, tem empresário que só quer olhar
o quanto está crescendo o faturamento. Ele é muito comercial, né? Muito. Ou o final, tem um empresário, eu pensei em consultoria há muitos anos, lá em Manaus. E eu preparava o DRE muito bonitinho, organizava em blocos, e quando eu ia sentar para apresentar para ele falava assim, Gustavo, ó, vai lá pro final. Vai lá pro final. Quando eu mostrava o prejuízo ou acumulado ou daquele mês, ele já baixava a autoestima, já ficava ranzinza e não escutava mais nada. Mas quando ele via que naquele mês gerou lucro, Gustavo, ele acendia o sorriso, aí ele queria verificar o que melhorou, o que piorou. Aí eu fui começando a identificar a forma correta de apresentar. O que eu fazia? Ocultava o resultado final. Para que antes de apresentar o resultado final, eu falei, não, calma, vamos lá. Deixa eu apresentar de cima e embaixo, o que melhorou, o que piorou, as ações que nós colocamos no mês passado, o que você fez de bom que gerou o resultado agora. Mas é assim, é um trabalho diário. É engraçado. E é interessante, a gente está falando muito crescer faturamento, né? E muitos empresários ficam muito olhando o comercial e tem que ter venda, né? Ninguém está falando o contrário disso. Mas às vezes, Lucas, é importante a gente planejar uma estabilidade no faturamento para focar, por exemplo, numa melhoria do CMV, numa melhoria do lucro operacional e principalmente na melhoria do lucro líquido. Então você coloca os olhos para dentro da empresa para fazer a gestão interna de custos principalmente, para depois falar assim, agora eu estou preparado e vou crescer, então, o meu faturamento. E, às vezes, o empresário não entende isso, porque ele quer crescer, faturamento. Mas você pode crescer lucro, o que é muito mais gostoso, né? Ontem eu estava na empresa no período da tarde, e nós estávamos já planejando as metas para 2026. E começamos com a precificação dos produtos. O empresário me ligou semana passada e falou, Lucas, nessa reunião sua de amanhã, que era ontem, eu preciso que você venha para fazer a precificação dos produtos para o ano que vem, porque eu já quero começar a movimentar os meus fornecedores para comprar os produtos já com preço ainda desatualizado, né, normal. Quando eu cheguei para ele, falei assim, seus produtos precisam crescer 15%. Fazer uma precificação, um reajuste de 15%. Ele assustou. E assusta, porque a inflação acumulada está em torno de 5,5%. Aí ele fez a pergunta, Lucas, mas 15% por quê? Aí eu tive que explicar para ele o motivo do reajuste do 15%. Lembra que eu comentei da boca do jacaré? Esse ano, o faturamento dele, que foi um exemplo que eu dei anterior, cresceu 2,5%. O custo, 22%. Olha só. Se o ano que vem a empresa refletir o que está acontecendo esse ano, com esse crescimento medíocre, nós vamos continuar tendo prejuízo. Então, fazendo uma projeção, Gustavo, do 2026, analisando o histórico, aí a importância, empresário, de você ter gestão da sua empresa por ferramentas básicas, que nós vamos falar em outros episódios, que é fluxo de caixa realizado, fluxo de caixa projetado e DRE. São 3 relatórios gerenciais que o empresário vai ter total autonomia da sua empresa, conseguir enxergar ela assim, na sua mais essência, né? Porque é números. Aí quando eu mostrei para ele que os custos fixos cresceram 22%, o faturamento cresceu só 2,5%, se isso se repetir... A empresa não dá conta. Não dá conta. Não dá. Não se sustenta, né, Gustavo? Não se sustenta. Ô, Lucas, e sabe o que é interessante, né? A gente está falando muito de indicadores, né? E gestão é colocar indicadores, fazer gestão é estabelecer metas. E é importante a surpresa que a gente percebe do empresário quando a gente estabelece indicadores financeiros para o negócio, né? E, por exemplo, qual que é a sua meta de lucro líquido? Perfeito. E essa é uma meta muito forte porque ela impacta a empresa como um todo. Ela vai impactar o comercial, porque se ele der desconto demais vai impactar no lucro. Ela impacta lá no compras, ela impacta nas despesas fixas. Ah, vamos fazer um evento, peraí, se eu fizer um evento aqui o meu custo fixo aumenta. Enfim, tudo atrapalha a meta de lucro. Tudo. Né? Mas tem que ter. Então esse é um indicador que a gente, quando entra, você empresário que está nos ouvindo, é um dos primeiros que a gente estabelece. Quanto você quer ter de lucro? Porque afinal de contas, a empresa tem que ter lucro, né, Lucas? E é engraçado que o empresário hoje só coloca meta de faturamento. Isso. Então eu achei a importância, empresário que está nos escutando, sempre que você for criar metas que se falam entre si, que ao mesmo tempo que elas
têm o mesmo objetivo final, que é o lucro, mas elas se contrariam entre si. Ou seja, você imagina a seguinte situação, que eu gosto de colocar essa meta para o departamento de compras. O departamento de compras tem que ter a meta dele específica, mas tem que ter uma meta geral da empresa, como por exemplo faturamento. Você imagina essas 3 metas no seu departamento de compras, empresário. Margem, ou o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. O departamento de compras ele precisa ter uma meta que vai mostrar para ele se a precificação dele está correta. Aí vem a meta de margem. Meta de estoque, o máximo de estoque que ele pode ter. Não adianta ele sair comprando igual um doido, né? Comprando produtos que não vendem. Isso. Né? O estoque vai inchar cada vez mais. Meta de estoque e faturamento. Agora você imagina o quanto esse tripézinho bem alimentado, metas bem feitas, faz com que a empresa tenha um belo de um resultado. É isso aí. Compra correta, com margem boa, e vendendo os produtos. Olha só o quanto tripézinho se casa. Segredo de sucesso. Não, e é legal, uma vez eu fiz um projeto de consultoria no passado, Lucas, onde eu justamente fiz a relação entre os indicadores. Então fala assim, olha, qual que é o impacto você mexendo nesse aqui, que impacto que tem nesse aqui? Então você consegue ter um mapa de indicadores e aí quando você traça a meta e traça o caminho, cara, então eu vou aumentar 0,5% nesse aqui que vai me impactar 0,2% naquele ali. Você tem claro o caminho que tem que seguir. Não tem dúvida, não tem surpresa. É seguir o planejado e trabalhar dioturnamente para bater essas metas, não é isso? Empresário, o Gustavo tocou um assunto tão importante que é o que nós fazemos isso na empresa, que é criar cenários, né, Gustavo? Exato. Criar cenários. O que nós fazemos com esse cenário? Nós analisamos o passado, igual nós comentamos com vocês, através do DRE, e através de análise de cenário, que é um Excel básico, nós colocamos a cabeça de cada centro de custo. Faturamento, pagamento de fornecedor, custo variável, custo fixo, e lá embaixo o lucro, né, Gustavo? Isso. E abaixo do lucro operacional, os investimentos, que é empréstimo, endividamento que ele vai ter. Com essas informações, empresário, nós criamos o cenário. É o que o Gustavo comentou. Vamos brincar com os números. Isso é fundamental. Simular. Perfeito, simular. Se eu aumentar o faturamento analisando o mesmo passado, o custo fixo igualzinho, a margem igualzinha, os empréstimos não vão ser alterados, não quitamos nada, o custo fixo vai continuar igual, porque nós não vamos contratar ninguém, não vai demitir ninguém. Se eu aumentar só o faturamento, qual que é o impacto? Criamos uma segunda janelinha de cenário, né, Gustavo? É. Se aumentar o faturamento mais a margem melhorar em 1 ponto percentual, qual que é o resultado final? E outra coisa, Lucas, e se piorar o faturamento? Porque também nem sempre vai dar tudo certo. Perfeito. Né? Mas, ô Lucas, eu quero agora deixar um pouquinho para o próximo episódio. A gente já está chegando aqui o fim do nosso Mesa de Gestão e eu gostaria de agradecer a todos que realmente acompanharam a gente aqui até o fim. Nós criamos esse novo modelo aqui para fazer um bate-papo mais leve, com dicas valiosas, insights, de uma forma mais fluida, para que você possa de fato entender que só gestão resolve. E nós vamos criar vários episódios nesse formato para que você possa então seguir, compartilhar com aquele amigo empresário que às vezes você já falou para ele, já deu alguma dica, mas ele não quer seguir e que a gente possa então ter a oportunidade de convencê-lo da importância da gestão. Isso aí. Tá? Pessoal, é isso aí e não esqueçam, clica, siga-nos aqui no nosso YouTube, Lubra Consultoria, encaminha esse vídeo que você viu para aquele seu amigo, para aquele grupo de empresários que vocês conhecem e que vocês julgam necessários entender um pouco desse conteúdo, tá bom? Até a próxima, é isso aí. É isso aí, abraço. Tchau. Até mais, tchau.